Olá, meninos e meninas. Antes de continuar a história dos vertebrados, vale a pena parar um pouco e entender como os biólogos organizam essa história evolutiva. Porque quando a gente fala que um grupo, eu falei dos outros vídeos, que esse grupo deu origem a outra, ou que certos animais são mais próximos entre si. Isso não é baseado apenas em aparência. Existe um método para trás disso. E esse método começa com uma pergunta simples: como sabemos quem é parente de quem na evolução? E como boa parte dessa história é muito antiga, então não tem como pegar DNA de um fóssil, porque o DNA não dura tanto tempo depois que o bicho morre. Se fosse assim, seria fácil, daria para comparar DNA entre espécies e saber quem é parente de quem. Hoje em dia se faz isso com grupos vivos. Mas, então, durante muito tempo, os cientistas agrupavam os seres vivos, principalmente por semelhança geral. Era o único jeito que eles sabiam fazer. Mas isso pode enganar, porque dois organismos podem parecer parecidos, mas não ser próximos evolutivamente. Por exemplo, uma baleia e um tubarão. Por exemplo, um morcego e um pássaro. Foi só no século XX que o entomólogo alemão Willy Hennig, ele é bem famoso no meio, ele propôs uma forma mais rigorosa, vamos dizer, de classificar os seres vivos, baseado não em semelhança superficial ou semelhança morfológica, mas em ancestralidade comum. Esse método, então, depois ficou conhecido como cladística. Então você vai escutar muito falar de clados por causa disso na biologia. E a ideia central é simples, mas muito forte. Os grupos devem ser definidos por características compartilhadas que surgem em um ancestral comum. Veja bem, essas características recebem um nome importante: sinapomorfias. Sinapomorfias. Uma sinapomorfia é uma característica, portanto, nova que aparece em um ancestral e é compartilhada por todos os seus descendentes de alguma forma. É isso que realmente define um grupo evolutivo ou um clado. Alguns exemplos, então vamos lá. Por exemplo, pelos são uma sinapomorfia dos mamíferos. Dentes molares com oclusão precisa também são sinapomorfias de mamíferos. A notocorda é uma sinapomorfia dos cordados. A presença de uma coluna vertebral formada por uma série de vértebras que de alguma forma protegem a medula espinhal é uma sinapomorfia dos vertebrados. E assim dá para ficar o resto do dia falando. Então, esse tipo de característica é muito mais informativo do que simplesmente dizer: esses dois bichos são bastante parecidos. Mas nem toda característica compartilhada indica parentesco próximo. Algumas dessas coisas compartilhadas são tão antigas que eles já existiam antes daquele grupo surgir. E por isso não ajuda na hora de definir os grupos. Isso chama pleisomorfias. Então, um exemplo de pleisomorfia é a coluna vertebral. Por exemplo, quando a gente fala de mamíferos, ela está presente em peixes, répteis e mamíferos. Mas não define nenhum desses grupos isoladamente, porque surgiu muito antes deles. Então, se eu disser que a coluna vertebral define os mamíferos, eu estou errado, porque ela define um grupo muito maior, que é os vertebrados. Porque não é só o mamífero que tem essa coluna vertebral, certo?
Então, a partir dessas sinapomorfias que a gente falou, o que define então aquele clado, os biólogos constroem o que a gente chama de clado, né? E o clado, o que é? Um grupo que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes extintos e não extintos. Esse tipo de grupo é chamado monofilético. Eu sei que é muitas palavras, mas é monofilético. Então, hoje em dia, os biólogos procuram sempre que possível trabalhar com grupos monofiléticos. Outros grupos não são muito considerados na biologia. Por quê? Porque eles refletem melhor a história evolutiva real, que mostra a ancestralidade. Grupos que não seguem essa regra são chamados de parafiléticos. Um grupo parafilético inclui o ancestral comum, mas não todos os seus descendentes. Então, por exemplo, um exemplo clássico é répteis. No sentido tradicional, a gente pensa nos répteis, né? O crocodilo, os lagartos, mas não inclui aves. Mas aves têm evoluído a partir de dinossauros, e os dinossauros são répteis. Então, se eu falo répteis e não inclui aves, esse grupo então é parafilético. Tá? E essa parte é bastante importante porque tem que incluir todos os descendentes para você ser um grupo monofilético. Então, de novo, se eu excluo uma parte deles, o grupo deixa de refletir a história evolutiva. Então, vamos ver, talvez surge uma ideia então que pode parecer contraintuitivo no começo, por exemplo, o que a gente chama de peixes, é meio óbvio, né? Todo mundo sabe que é um peixe. No dia a dia, a gente fala peixes, mas isso não forma um clado completo. Então, isso levanta uma questão, assim, afinal, o que é um peixe? Que no uso comum, peixe é qualquer vertebrado aquático com nadadeiras, basicamente. Isso funciona bem no dia a dia, mas não reflete a história evolutiva corretamente. Porque do ponto de vista de biologia evolutiva, um grupo deve incluir um ancestral comum e todos os seus descendentes, e é aqui que peixe deixa de funcionar como um grupo natural. Por quê? Porque os tetrápodes, que é aqueles bichos que saem do mar a partir de um peixe, de um sarcopterígio, e viram anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles surgem de um grupo de peixes, que é os sarcopterígeos. Ou seja, se você inclui alguns peixes, mas não inclui os tetrápodes, você está deixando de fora parte dos descendentes desse mesmo ancestral. Então, para que peixes fosse um grupo evolutivamente correto, eu falo de peixe, você teria que incluir também os tetrápodes, inclusive nós. Então você vai falar, os peixes incluem os mamíferos, os anfíbios, as aves e tudo. Então, quando falamos peixes, normalmente estamos nos referindo aos bichos que nadam no mar ou em água doce, né? No sentido comum. Mas do ponto de vista evolutivo, eu e você, nós também somos peixes, porque descendemos de peixes. E embora isso seja tecnicamente coerente, chamar a gente de peixe, no uso prático acaba sendo pouco intuitivo. Porque se imagina, se levássemos essa lógica, então, de peixes, inclui os tetrápodes, ao pé da letra, poderíamos ir a um restaurante e pedir um peixe e acabar recebendo qualquer vertebrado no prato, uma carne de porco, por exemplo, uma costela de um boi. Entendeu? Por isso, na biologia moderna, termos como peixe, que é parafilético, são usados mais para conveniência, enquanto cientistas preferem trabalhar com grupos naturais definidos por ancestralidade comum. Como então, em vez de chamar de peixes,
como um grupo gigantesco, que incluiria os tetrápodes, o cientista vai falar actinopterídeos, sarcopterídeos, teleósteos, elasmobrânquios, que são grupos de peixes monofiléticos. Tá? Um pouco complicado, talvez, mas... Ok, para organizar melhor essa história, que eu tenho certeza que talvez pareça um pouco confusa, você usa outros conceitos adicionais que têm a ver com esses que eu acabei de falar. E um deles importante de conhecer é o grupo Corona, o Crown Group em inglês. O grupo Corona inclui todos os organismos vivos de um grupo, mais o seu último ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, por exemplo, pense nos tetrápodes, então. Todos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos vivos fazem parte desse grupo, junto com o ancestral comum mais recente de todos eles. E todos os grupos extintos que faz parte desse grupo coroa. Então, esse conjunto forma o grupo corona dos tetrápodes. Isso também inclui todos os grupos extintos, né, que surgiram a partir desse ancestral. Então, todos os vivos e também todos os extintos. Mas animais extintos muito próximos, que surgiram antes desse ancestral comum, são formas de transição. Eles ficam fora do grupo corona. Pense nos humanos atuais. Nós fazemos parte do grupo corona, o grupo que inclui todos os humanos vivos, o nosso ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Esse ancestral, ninguém sabe exatamente, mas provavelmente foi um ser humano que viveu na África há cerca de 100 a 200 mil anos atrás. Mas existiram outros grupos muito próximos do ser humano, como Homo erectus, por exemplo, Homo neanderthalensis, os denisovanos e outros grupos. Esses grupos não fazem parte diretamente dos humanos atuais, mas estão muito próximos de nós na árvore evolutiva. E eles, de alguma forma, ajudam aí a mostrar o caminho até o ser humano, por semelhanças. Então, eles mostram as características humanas, como eles também se formaram, surgindo e tal, ao longo do tempo. E esse tipo de linhagem é o que chamamos de grupo tronco. Formas próximos do grupo moderno, mas que surgiram antes do ancestral comum mais recente dos organismos vivos desse grupo. E o grupo tronco, em inglês, é stem group. No caso dos neandertais e dos humanos modernos, ambos descendem de populações frequentemente agrupadas sob o nome Homo heidelbergensis. Um nome meio complicado aí, talvez. E essas linhagens se separam por volta de 500 mil de anos atrás. Então, antes de surgir aquele ancestral que deu a origem do grupo Corona. Entendeu? Outro exemplo, o grupo Corona dos mamíferos inclui todos os mamíferos vivos. Se a gente fala um grupo Corona dos mamíferos, como ornitorrinco, cangurus, nós, além do último ancestral comum de todos eles e de todos os seus descendentes, inclusive aqueles que já foram extintos. Então, isso inclui, por exemplo, a megafauna do Pleistoceno, como mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes que tinha aqui no Brasil, mas também outros mamíferos extintos de diferentes épocas e regiões, como Diprotodon, aquele enorme marsupial australiano, que foi extinto provavelmente por ser humano, quando o ser humano chegou na Austrália, e antigas baleias como Basilosaurus, por exemplo. Então, outras palavras, de novo, o grupo Corona
começa no ponto em que definimos o que é um mamífero moderno, nesse caso. Inclui tudo o que veio depois. E aí você já percebe que essa definição não caiu do céu, ela é um pouco arbitrário. Ela depende de critérios científicos. Então existem vários organismos anteriores ao primeiro mamífero verdadeiro, que são muito parecidos, mas ainda ficam fora do grupo dos mamíferos. Mas então, o que define um mamífero? Não é tão fácil definir um mamífero. Tem que ter uma definição. A partir disso, é mamífero. Antes disso, quase mamífero. Então, o que define um mamífero não é só parecer um mamífero, né? Mas, normalmente, o consenso é que quando a mandíbula se conecta diretamente ao crânio por meio da articulação entre o dentário e o esquamosal, que hoje em dia chama temporal, assim, no ser humano, e a maioria dos mamíferos, mas o dentário e esquamosal, essa junção é uma sinapomorfia dos mamíferos, que meio define os mamíferos. Tá? Isso significa que se o conceito mudar, o próprio grupo também pode mudar. Se a gente muda o conceito do mamífero e fala é outra coisa que define o mamífero, muda tudo. Então, ficam de fora os grupos mais antigos que estão próximos dos mamíferos, mas surgiram antes desse ancestral comum. Esses organismos podem até ter várias características semelhantes a mamíferos, mas ainda não fazem parte do grupo moderno, porque a gente falou que não. Quando o dentário conecta diretamente com o esquamosal, aí é mamífero. Antes disso, não é mamífero ainda, mas é quase. Então, por exemplo, alguns, tipo mamaliaformes, que fala sinodontes basais, eles estão fora do grupo corona dos mamíferos, eles pertencem então àquele chamado grupo tronco dos mamíferos, mas não são mamíferos ainda. E esses conceitos mostram uma coisa importante. Também a evolução não é uma linha reta, mas uma árvore cheia de ramificações. E entender essa árvore muda a forma como a gente vê os seres vivos aqui na Terra. Porque no fim das contas, classificar, se você for classificar, não é apenas simplesmente dar nomes meio arbitrários, aqui aleatórios, é reconstruir também a história da vida aqui no planeta. Então, eu dei essa introdução aqui a esses termos, porque eu vou começar a usar eles um pouco nos próximos vídeos, quando a gente vai falar agora no próximo, de actinopterídeos e depois sarcopterídeos, e assim por diante, para entender um pouco essas terminologias. É isso aí. Se você tem algum comentário a fazer, faça, por favor. Seja educado e responda. Tchau!